Olá, meus irmãos, você que nos segue na Igreja Bridge Ministry pelas transmissões. Tivemos 2 cultos muito abençoados nesse domingo e gostaria de fazer um resumo da nossa pregação sobre semear a semente e que você possa usar nesse dia de pequeno grupo para que você e seus irmãos que estão com vocês aí aprendam a semear e a colher com fartura. Vamos basear no texto que nós lemos, que está em Mateus. Você abre a sua Bíblia, do versículo 3 ao versículo 8, uma parábola que Jesus conta a milhares de pessoas ali naquele tempo. Ele conta sobre o semeador que saiu a semear. E diz, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Vamos passar para o versículo 18, o qual Jesus explica essa parábola, dizendo o seguinte: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a palavra a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Queridos, gostaria de citar algumas coisas que aprendi nesse texto, e da mesma forma eu acredito que você vai estar aprendendo, que dei como um tema solo fértil, e nós acreditamos que não existe diferença de um solo fértil com um solo profundo. Todos os dois podem dar bons frutos. Aquele solo que não é profundo, mas se ele tiver uma terra de qualidade, um solo de qualidade, um solo cultivado, ele pode vir a produzir bons frutos. Então, primeira coisa que nos chama atenção, para que você possa anotar aí, é como posso transformar um solo problemático em um solo fértil. Um solo que tem espinhos, um solo que tem pedras, um solo que está à beira do caminho, aquele solo que está muito pisoado. Como nós podemos transformar esse solo em solo fértil? Anote aí, primeira coisa que eu separei é remover as pedras. Muitas vezes existem pedras que nos atrapalham a plantar a semente que é a palavra do Senhor. E esse solo que é o coração das pessoas, existem muitos solos cheios de pedra que estão com dificuldade de receber a palavra de Deus. E Jesus foi muito claro: esses solos, as sementes caem, elas brotam, mas com pouco tempo o sol sai e elas venham a secar. Eu disse o seguinte, que nós temos que conhecer quais são essas pedras. Nós temos que ver o tamanho dessas pedras. Um exemplo de tamanho são as más companhias, o trabalho errado que a pessoa tem vivido, ou feito, a bebida em exagero, a droga, o sexo fora do casamento, a pornografia nos casamentos, jovens e casais que têm visto essas pornografias, o machismo dentro de casa, até mesmo os videogames que são jogados com exagero. Esses são algumas das pedras que estão no caminho, atrapalhando a palavra do Senhor a germinar. Segunda coisa que eu separei foi removendo os espinhos. Primeiro, nós temos que detectar os espinhos das nossas vidas.
As preocupações da vida e a fascinação pelas riquezas foram dois espinhos que Jesus separou quando ele estava contando essa parábola, que está no versículo 22. Você precisa de ter cuidado, porque esses dois espinhos, as preocupações da vida e a fascinação pelas riquezas, podem te atrapalhar e você pode ser sufocado e morrer espiritualmente. Então, você que está aí com os seus irmãos nesse momento, você líder, comece e fale essas duas coisas. Quero deixar essas duas perguntas para você no seu grupo. Como você tem removido as pedras para ter um maior crescimento com a palavra de Deus? Segunda pergunta, o que você tem feito para tirar os espinhos que têm sufocado você nesses dias de pandemia? Fale aí, vocês que estão nessa transmissão do Zoom, o que vocês têm feito para melhorar a ser uma semente produtiva no reino de Deus. Que Deus te abençoe.